Só música. Na passarela sempre pura. São 7h05 da manhã. Vamos falar de transparência daqui a futebol e você não joga no Legislativo de Uruçanga. O show do rádio está só começando. A decisão, classificação, aquela ali foi espetacular. Em 1946, a Criciúma de então sediava o Congresso Nacional Eucarístico e a cidade ganhava o seu primeiro e único obelisco. O Monumento aos Homens do Carvão, ou como era conhecido, o Monumento do Mineiro, resistiu apenas 25 anos. Foi demolido em 1971 para dar lugar a uma fonte luminosa. A estátua continua aqui, na Praça Nereu Ramos, mas o nosso patrimônio desapareceu. O monumento foi para marcar o Congresso, marcar o lado social de Criciúma. Então ele surgiu já polêmico. A própria comissão de festa, quando discutiu como ia ser o monumento, divergiu muito entre si. Ninguém chegava a um acordo. Alguns estavam querendo que colocasse o Getúlio, porque era o homem do povo, o homem dos operários, o homem das novas leis, o homem da Previdência. Merecia estar em cima daquele monumento. Outros queriam que fosse o Paulo Fronten, homem do carvão, fundador disso aí. Outros queriam que fosse o Henrique Lage, que era o homem do carvão também. Aí veio a ciumeira de um lado e do outro. Quem iria ser o projetado no topo do monumento? Aí surgiu uma ideia que foi minha e de uma moça, que era a filha do Elias Angeloni. E essa ideia foi para a comissão colocar em redor do monumento essas figuras expressivas da história do carvão, mas no topo da coluna o homem de Criciúma, o homem que dava a força para Criciúma, o homem que, apesar de escravizado, é quem furava nas galerias, é quem se arriscava debaixo das pedras que desabavam, era o homem que morria eletrocutado, o homem que perdia as esposas e das suas mulheres que trabalhavam no carvão também. E então surgiu essa ideia e a ideia foi triunfante. O empresário Wilson Balodi nasceu em Orleans, mas criou-se no antigo bairro da Operária Velha, hoje Santa Bárbara. Só que as suas horas de lazer nas tardes de domingo eram no centro da cidade, na Praça Nereu Ramos, como aliás comprova esta foto aqui, Wilson. Realmente, Ney, nós morávamos na Operária Velha, né? E nas tardes de domingo nós saímos mais ou menos umas 3 horas, a minha mãe nos aprontava, botava roupinha, calcinha curta com suspensório e saímos a pé. Nós íamos para o centro da praça, Nereu Ramos, e no centro nós íamos visitar o monumento do Mineiro, que tinha sido inaugurado há pouco tempo. O ex-ferroviário José Koenig mora hoje em Uruçanga, mas na década de 50, quando ainda trabalhava para a Estrada de Ferro e residia nas proximidades da estação ferroviária, o Sr. Koenig registrou um passeio seu ao centro de Criciúma, que é o que nos mostra essa foto aqui, Sr. Koenig. Justamente. Essa foto aí foi batido no Monumento dos Mineiros, né? Foi batido em 54. Inclusive foi batido diversas fotos ao redor dele, né? Mas justamente só foi batido essa aí sozinho em cima desse caracol, que é o único lugarzinho que a gente tinha apropriado mesmo para isso, né? O empresário Guido Búrigo, hoje presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, também tem boas recordações do Monumento do Mineiro. Como essa foto aqui, Guido. Essa foto é em julho de 1969. Aí era uma das tarefas da gincana, quem chegasse com a fotografia revelada
né, em cima, na estátua do mineiro. Aquele monumento tinha 8,5 metros, 9 metros de altura, mas a estátua que tem mais ou menos 2 metros de altura, veja a dificuldade, subir, né, tirar a fotografia e entregar a fotografia revelada. Foi o que nos fez ganhar o resultado final da gincana, essa fotografia que valeu mais ponto, e assim nós conseguimos que na época o Grupo Guilherme doou uma Kombi e a equipe que ganhasse a gincana doaria a Kombi para a PAI. Para o casal Lédio Búrigo e Cici Benedetti, o Monumento do Mineiro teve uma importância toda particular. Foi durante as caminhadas dominicais em torno do monumento que eles se conheceram. E a paquera começou ali, seu Lédio? Foi. Nós nos encontramos ali no jardim, onde tinha o monumento, naquele jardinzinho do lado, onde tem o triângulo, onde aos sábados e os domingos, principalmente os domingos depois da missa, das 10, a gente ia ali para o jardim, passava ali pelo monumento, onde hoje tem aquele parte do centro cultural, bem no meio do jardim, e a gente fazia aqueles passeios para namorar, para flertar. Foi ali onde que eu e a minha mulher hoje nos conhecemos, graças a Deus. Era gostoso a gente passear no jardim com as amigas, irmã, né? E depois a gente encontrava algum rapaz, olhava, eles também olhavam pra gente. E foi aí nesse inteirinho que eu conheci o Lédio. Nós brincávamos de correr, de amarelinho, fazíamos de tudo no jardim, brincadeiras, né? Porque a gente brincava, além de ser um monumento bonito, a gente se divertia, a gente se sentia feliz. Quer dizer que uma coisa que traz felicidade pra gente é gostoso, não é? Essa foto aqui é de 1949, eu tinha 8 anos e o Mano tinha 1 ano a menos. Lógico que a gente vinha da Vila Operária para cá, da Operária Velha, nós já vínhamos na igreja, que a igreja ficava, a Igreja Batista, ficava aqui na rua João Pessoa. Então nós saímos de tarde, ali pelas 3, 4 horas, como já falei, chegávamos aqui no centro, ficávamos na praça, tinha aqueles bancos de madeira, e íamos para o Monumento ao Mineiro, sentado nesse rocambole. Naquele triângulo, que tem inclusive, naquela época tinha um alto-falante com músicas, que era o serviço de som, as moças iam por um lado, né, e os rapazes por outro para se encontrar, e cada vez que se passava, que a moça desse bola para o moço, e se flertavam, né, e daí dava aquela olhadinha para trás. Muitas vezes, depois logo na outra volta, já da turma que estava junto, que flertava com uma moça daquela, já se desgarrava da turma e já ia passear com ela, já começava um namoro ali. Me lembro ainda quando eles meteram aí a picareta e a marreta e derrubaram tudo, né? Isso aí hoje traz assim um sentimento pra gente. Eu sentado nisso aí, isso aí, onde nós estávamos sentados nesse rocambole, devia ter mais ou menos do chão, da praça, assim, da terra, ali devia ter no mínimo uns 2 metros a 2,5 metros de altura, era alto. E era bonito isso aí. Aquele monumento ali representava para Criciúma. Eu acho que matar a saudade de muitos mineiros também, né? E foi uma pena ter tirado aquele monumento, mas fazer o quê? Como é que nós conseguimos perder esse monumento, Guido? Olha, eu acredito que foi... Eu não sei. Eu não consigo... Até hoje eu não consigo explicação. Como nós perdemos o mineiro e tantas outras coisas que nós tínhamos aqui na cidade e que se foi embora. É uma pena, não? É uma pena. O Monumento do Carvão, que era o segundo monumento do Congresso da história de Criciúma, foi destruída, alegando que era um monumento sem arte, muito gigante, muito pesado. Isso não ficava bem diante de Criciúma, que estava remodelando a sua praça. Isso eu acho que foi um sacrilégio. Os homens de hoje, talvez, lendo os livros de história e relembrando estas coisas, talvez desse uma certa vontade. Eu estaria glorificado se essa vontade permanecesse, de restaurar aquele monumento, fazer a cópia exata daquele monumento, colocar no lugar onde ele foi derrubado e botar no topo da coluna outra vez o operário. Porque ainda hoje, embora o carvão não prevaleça, porque Criciúma já está muito diversificada e há muitos donos de Criciúma e não uma meia dúzia, ainda é o operário que é o dono de Criciúma.